Olá, amigos, bem-vindos ao Daily Devotion, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E neste dia estamos com o profeta Jeremias, capítulos 4 ao 6, e observando a mensagem que está sendo anunciada por este homem, se nota o preço que ele vem pagando, para dizer as palavras do Senhor como um profeta de Deus. Há um preço, realmente, porque nem sempre é agradável, nem sempre é bom, às vezes, ouvir e nem tampouco falar aquilo que de fato precisa ser dito. O profeta está vivendo esse momento pré-exílio, pré-invasão da Babilônia, que virá, e ele está anunciando destruição, ele está anunciando morte, ele está anunciando calamidades. E tenta, de certa forma, ele traz a palavra inspirada pelo Senhor, colocando o quadro caótico que está por chegar. Ele diz: meu coração, repete, porque então isso é forte dentro dele. Estou me contorcendo de dor, meu coração bate forte dentro de mim, não consigo me aquietar, pois ouvi som das trombetas dos inimigos e o rugido de seus gritos de guerra. Deve ser muito horrível, saber que está chegando pessoas que vêm para devorar, para matar. Nós há pouco vimos isso há cerca de 2 anos atrás, até através das imagens que foram feitas do 7 de outubro de 2023, quando o grupo terrorista Hamas invade o parte sul de Israel, vindo de Gaza, e eles não poupam, eles matam, eles vêm devorando, e é essa imagem que o profeta, certamente, ele está percebendo, está vendo, E o povo, ele diz: o meu povo é tolo, o meu povo é como criança, meninos, eles não estão dando a devida atenção à gravidade, E até, então, ele está dizendo estas verdades, Ouço gritos como os da mulher em trabalho de parto. É aquela coisa, horrível, gemidos de quem dá à luz o primeiro filho. E a bela Sião que grita ofegante: socorro, estão me matando. E assim ele vai também apontando as práticas que fizeram vir esta ira de Deus sobre Israel, e aqui o próprio Deus questiona: como posso perdoá-los? Até mesmo seus filhos se afastaram de mim, juram por deuses que na verdade não são deuses. Isso é o que trouxe mesmo a ruína, E os falsos profetas, que mentiram a respeito do Senhor e disseram: ele não vai nos incomodar, nenhuma calamidade virá sobre nós. Os profetas que ele envia são os tagarela, que não falam em nome dele. E então isso agradava as pessoas, os falsos profetas. Mas aqui o Senhor faz uma comparação, com o mar, a natureza, que é muito prático, Quando o povo é tolo, é insensato, ele transgride, não teme ao Senhor, ele passa dos limites que foram impostos, pelos mandamentos, pelas leis, pelo relacionamento com o Senhor. Diz: ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que estabeleci. Não sei se você já pôde ver um mar muito agitado, eu já tive essa oportunidade, vem aquelas ondas enormes, mas ali elas param, aonde o Senhor limitou. Mas este povo tem um coração teimoso, rebelde, afastaram-se de mim e me abandonaram, e eles passam os limites.
Assim o profeta está trazendo, né? Então, esse juízo, né? Mas os ouvidos estão tapados, ainda que ele está dizendo: ouça, ouça a advertência, Jerusalém, ouça para que eu não transforme num monte de ruínas. Mas seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar, desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. Desde os profetas até os sacerdotes são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Faltava mesmo uma posição diante do Senhor. Bom, assim nós vamos seguindo, observando as mensagens do profeta Jeremias, que peso, né, de ministério ele carregava. Agora, aos Colossenses, capítulo 1, né, do versículos 18 até o capítulo 2, versículo 7, Paulo está traçando, né, desenhando para a igreja de Colosso quem é Cristo diante de uma sociedade e até mesmo de filosofias gnósticas e que negavam Jesus como que veio em corpo, pessoas que não viram Jesus, né? Então, eles tinham essa dificuldade, mas Paulo está dizendo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Por meio dele, reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho da cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E aqui ele diz assim, por meio da morte do Filho no corpo físico. Era porque as pessoas precisavam entender, né? Que Jesus veio em carne e ele deu a sua vida como sacrifício vivo. Para que agora a igreja entendesse ali em Colosso que eles estavam livres de qualquer acusação. O segredo que Paulo mostra à igreja é: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. E aqui, como nós já comentamos, não é? O apóstolo Paulo se referindo quanto ele pagava um preço também, né? Para que o evangelho fosse bem, né, chegado para os irmãos de Colosso. Ele diz, quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês, e ainda ele diz, e dos que estão em Laodiceia, né? Como eu disse, são cidades vizinhas, de uma enxerga a outra, né? E por muitos que não me conhecem pessoalmente. Mas ele fala que em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. E aquele povo dava muito valor realmente, né, ao conhecimento, à sabedoria. E ele diz, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Muito lindo. O Salmo 77, dos versículos 1 ao 20, é um salmo de Asaf. E aqui ele também expressa como que Deus, o Deus que usou Moisés, Arão, para conduzir o povo de Israel, né? Agora a gratidão que deve se ter e também a humilhação, para que a ira do Senhor não venha sobre si. Provérbios 24, 23 a 25 vai dizer, é errado tomar partido quando se julga um caso. Então a justiça sempre foi um ponto importante que no contexto da sociedade humana, Deus sempre olhou, né? E Deus, ele se agrada com o justo, mas ele detesta a injustiça. Que Deus nos ajude e nos guarde.